Estamos na nossa terceira live da semana, né? Tivemos duas lives, uma segunda, uma terça, sobre preparação de elenco. E hoje vamos falar sobre direção de atores. Amanhã tem mais uma live sobre mercado audiovisual com Babi Baracho e Marcelo Iqueda. E na sexta, do texto à imagem com Vitória Real, diretora, uma das diretoras de Septo, e com os diretores de fotografia Johan Jean, Cilara Silvério e Júlio Schwantz. Certo, Márcia? Se apresente, por favor. Então, acho que todo mundo me conhece que está aqui, mas vou fazer o protocolo formal, né? Sou Márcia Loz, atriz, comecei como atriz de teatro há 10 anos e nesse período eu exerci a função de produtora, de diretora, também de dramaturga, mas me centrei na questão da atuação. E aí, de 2013 para cá, comecei a pesquisar a questão da preparação de elenco, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Iniciei na UFRN essa pesquisa, de forma acadêmica, né? E, desculpa, gente, tem uma pessoa aqui me desconcentrando que já acabou de sair, disse que eu falasse um palavrão, vou retomando. Ah, Aí eu iniciei minha pesquisa sobre preparação de elenco, inicialmente mais pensando numa questão mais local, mas isso se abriu para o Brasil, a pesquisa, né? E aí eu percebi que, coincidentemente ou não, a partir do momento que se iniciou o uso do preparador de elenco no cenário audiovisual nacional, coincide também com a retomada e com grandes filmes, com grandes impactos de relevância tanto de público quanto de crítica. Estou falando de Cidade de Deus, de Pichote, de Lavoura Arcaica. Todos eles são filmes que tiveram em seu processo de construção um preparador de elenco lá. E durante a minha pesquisa eu tive contato direto com alguns desses pioneiros, né, a Fátima Toledo, né, que trabalha com a bioenergética, mas também usa ferramentas do Eugênio Barba e do Grotowski, né, que é praticamente quem constituiu essa profissão chamada preparador de elenco, né? Mas na frente eu encontrei o Christian Duovó, que é o autor do Ator Imaginário, que é também uma pessoa que me influencia muito, né? Sou muito grata a ele, uso muitos exercícios que eu aprendi com ele dentro do meu trabalho, né? Sempre adaptações, porque cada pessoa apropria de um saber e bota um pouco do seu naquela coisa que ela recebeu de alguém. Conheci também, tive um contato, um curso com o Daniel Nigri, do No Espaço, que trabalha muito com, que é o discípulo do Lee Strasberg, do Actual Studios, que também bebe na fonte de Stanislavski, que é uma pessoa, o mestre russo que todos nós bebemos, quem trabalha com direção de atores, quem estuda alguma coisa sobre a questão da atuação para o audiovisual, para o teatro também, mas para o audiovisual principalmente, inevitavelmente tem que passar pelo o Stanislavski, mesmo que depois, mais na frente, isso vai sofrer alterações. E, por último, dentro dessa minha pesquisa, dessa minha investigação sobre como trabalhar, como ser uma ponte entre o diretor e o ator para que a obra cinematográfica aconteça, que é essa a função do preparador de elenco, eu estive em Cuba, na Escola Internacional de Cinema, em 2016. Lá me aprofundei um pouco mais sobre Stanislavski, mas também tive um encontro maravilhoso com a técnica Meisner, que abriu assim, fez assim na minha cabeça. Já mostrei para o pessoal do Caboré, André também, né, mais na frente a gente fala sobre isso, mas ele adorou também, porque é uma ferramenta que o próprio diretor pode se apropriar dela e para usar com os atores e dar ao ator uma escuta muito fina, muito refinada para o que o outro ator está fazendo em cena, né? Trabalha o ator para que ele fique presente e mesmo que repita a cena inúmeras vezes, a coisa seja sempre orgânica, seja sempre genuína e nunca sai exatamente igual, porque tem sempre uma coisinha nova acontecendo. É isso que a técnica Meisner traz. Claro que é um apanhado de tudo, eu estou dando aqui meu currículo mega, hiper, super resumido no The Flash,
porque escutando as outras lives, né, das meninas que trabalham com mais, a Ana Paula, que conversou com o Pri, e a Fernanda, que conversou com a Thalita numa outra live, elas são muito focadas numa única técnica, e eu percebo que eu sou mais uma investigadora que vou passando por várias técnicas, pegando aquilo que mais se identifica comigo e construindo também de acordo com o trabalho que for surgindo no momento, né? Mais ou menos eu acho que eu me apresentei, falei de mim como preparadora de elenco e como se dá o meu trabalho, sempre num diálogo direto e muito produtivo e criativo com a direção, que é o que a gente quer fazer aqui e expor para vocês. Eu acho que falei bastante. Tá bom. Bom, me apresentando também brevemente, eu sou André Santos, também faço parte da Caboré Audiovisual, junto com várias outras pessoas. E iniciei, assim, essa experimentação no cinema, digamos, quando eu entrei na turma de cinema da Universidade Potiguar, aqui da UNP. E desde então foi realmente entrando em trabalhos que eu tinha que filmar e sempre me colocando nas funções ou de direção, roteiro ou produção, porque sempre foram as áreas que eu me vi, né, trabalhando. Não que eu não tenha experimentado outras áreas, experimentei, mas foram as áreas que eu me encaixei. E a partir desse período de experimentação, fazendo curtas com os amigos e tal, depois veio um período mais assim de profissionalização, né? Que foi quando a gente começou a conseguir aprovar projetos em editais e ter uma equipe maior, né? Trabalhar com preparação de elenco. Então, em 2016, eu trabalhei enquanto diretor com a primeira grande produção, que foi a primeira temporada de Septo, né? Tendo a própria Márcia como preparadora de elenco. E depois disso, em 2018, com a Natureza do Homem, também um curta que teve uma verba, né, via edital público. E depois com mais experiência com o Septo e recentemente com Dias Felizes, que foi o último curta que a gente gravou da Caboré Audiovisual. Eu acho que minha vivência, assim, enquanto diretor, é ainda de aprendizado, né, de muito estudo. Eu sempre, das produções que eu participei logo no início da carreira, enquanto assistente de produção, assim, sempre fazendo alguma coisa, né, para aprender, eu observava muito o trabalho do diretor para tentar estudar, aprender, sempre lendo, buscando assistir making of, buscando entender quais são as diferentes formas de se trabalhar, né? Porque não existe só uma. Então, basicamente, essa tem sido minha vivência, né? Enquanto diretor, ainda em aprendizado. Bom, eu acho que eu já vou engatar no nosso próximo tópico, que é falando justamente sobre isso que eu finalizei, sobre estilo de direção, né? Para a gente começar a adentrar o que a gente vai falar mesmo. Eu acho, assim, na minha opinião, a direção, ela traz muito o que a gente vive, né? São nossas vivências, é o que a gente acredita, nossas crenças, nossas referências, né? Então, tudo que a gente assiste, que a gente vive, a gente traz para os nossos trabalhos, seja qual for o nosso trabalho, a gente vai trazer também para a nossa direção. Existem diretores que acreditam que a melhor forma de trabalhar é com improvisação, sem ensaio, né? Sem ensaiar, sem trabalhar texto, vai, grava e acreditam que vai trazer mais naturalidade. E existem outros diretores que não, que acreditam que através de muito ensaio que vai se chegar, digamos assim, numa perfeição e num nível que vai ser adequado para gravar. Mas o que eu, assim, posso afirmar é que não há garantias, né? A gente pode ter algo muito improvisado que saia bem natural e algo improvisado que não saia artificial. Assim como a gente pode ter algo muito bem ensaiado que pode sair artificial ou pode sair natural. Então, eu acho que, assim, a gente pensar o filme que a gente vai fazer, porque cada filme é um filme, pensar qual é a metodologia que se encaixa naquele filme, né? Qual o melhor processo para se trabalhar. Pensar também que nós somos, cada um de nós somos uma pessoa diferente, com uma carga diferente, então cada direção é uma direção, cada diretor é uma diretora, enfim, um diretor é um diretor, e o ator também, cada elenco vai ser diferente. Então, eu acredito que a gente deva sempre conversar com o elenco sobre o nosso processo e entender qual é o processo também do elenco para tentar dialogar esses processos, né? Eu vou falar brevemente aqui sobre alguns estilos de direção de alguns diretores
para entender um pouquinho por que eu estou falando isso. Por exemplo, os diretores mais conservadores, né, como Hitchcock, por exemplo, ele fazia o seu roteiro à risca, né? Ele não aceitava, não permitia experimentações, improvisações, e ele chegava até a desumanizar o seu elenco, né? Chamou o elenco de gado algumas vezes, enfim. E Kubrick, ele ia para uma linha parecida, né? Ele não desumanizava seu elenco, mas ele não acreditava muito em trabalhar a motivação do personagem. É uma coisa que ele trabalhava. Ele não conversava com o elenco sobre personagem. Ele fazia o quê? Ele pressionava o personagem, o ator, a fazer o que ele queria que o personagem fizesse. Então, ele levou a atriz de Iluminado à loucura, por exemplo, né? Para trazer a emoção que ele queria trabalhar. Ele brincava com as emoções dela, mas, melhor dizendo, torturava, né? E com o ator de Laranja Mecânica, por exemplo, sabendo que o ator tinha fobia à cobra, ele fez com que a personagem tivesse uma cobra de estimação para trabalhar essa fobia do ator. Então, assim, os caminhos, né, para se chegar ao fim, qual é o caminho de cada direção? Vindo para uma direção mais contemporânea, os irmãos Coen, eles também não gostam muito de improvisação, fazem um roteiro bem à risca, né? Então seguem um pouquinho essa linha. E tem David Fincher também, que é um pouco meticuloso com seus roteiros e tenta trabalhar de uma forma muito, assim, ensaiada, mas ao mesmo tempo permite que o elenco ele traga sugestões, enfim, que participe do processo. Vindo para um campo mais nacional, a gente tem Karim Ainus, que a própria Márcia já estudou ele bastante, que gosta de trabalhar com preparação de elenco e que se permite, durante o set, durante a gravação, ter interferências, seja as quais forem, né, do cenário, de onde ele está. Por exemplo, eu lembro bem dele falando sobre uma cena de Praia do Futuro, que o personagem de Jesuíta... Como é? Barbosa. O nome do Jesuíta Barbosa? Barbosa. Ele tá no elevador e a porta do elevador começa a fechar. E aí o personagem começa a abrir a porta, né? Isso não estava no roteiro, mas na hora de gravar ele viu como foi interessante essa mise-en-scène, ele permitiu que aquilo ficasse, ele não cortou a cena. Então, isso ficou no filme, a porta do elevador fechando e o personagem abrindo. Justamente isso, a gente se permitir em algumas situações, esse processo eu acredito um pouco mais, né, da gente estar ali vivendo e sabendo como dialogar com o que está vindo. Trazendo outras referências, Clint Eastwood, por exemplo, ele não fala muito também com o seu elenco, mas ele deixa o elenco completamente livre. Como é que eu posso dizer? Ele não vai ficar dizendo assim, faça isso, isso, aquilo. Ele deixa o elenco trabalhar de forma muito espontânea. Ele acredita no elenco dele. Fernando Meirelles, por exemplo, disse em uma entrevista também que deixou o elenco à vontade. E a forma de Fernando Meirelles de trabalhar é deixando o elenco ensaiar na locação, ele percebe a movimentação do elenco, depois de assistir a movimentação que o elenco faz, ele pensa em qual vai ser a posição das câmeras e a movimentação da câmera. O que é o inverso de muitos processos de muitos diretores que fazem primeiro a posição da crença, primeiro como vai ser toda a mise-en-scène e passa para o elenco a mise-en-scène, né? Então a gente vê justamente aí como existem várias formas diferentes de se trabalhar. Tá? Um último exemplo que eu vou trazer é Terrence Malick, que ele trabalha de um processo muito menos estruturado. Também, ele não se preocupa tanto com o roteiro, ele deixa os atores, tipo, como se fosse vivendo em frente à câmera. E aí ele vai pegar de uma forma documental, né, e faz inúmeros takes tentando trazer essas emoções de forma orgânica, certo? Então, assim, eu não tenho como falar de todos, acho que alguém faltou os impressionistas, né? Como o tempo da nossa live é reduzido, eu só estou trazendo alguns exemplos mesmo, para a gente entrar na nossa metodologia, a gente dizer agora, compartilhar a forma que a gente encontrou, né, como nosso processo de fazer, né? Então, Márcia, se você quiser adentrar um pouco agora, falar sobre suas experiências, né, falar como tem sido o seu processo, como você se encontrou na sua forma de dirigir, né, de preparar elenco. Eu vou fazer um pouquinho como você falou, né? Porque, como eu falei, no início eu sou uma investigadora antes de virar uma preparadora de elenco, né? Eu venho investigando. E aí eu tive contato com esses grandes preparadores de elenco que trabalharam isso voltando agora para o Brasil, né? Porque o nome preparador de elenco, a função preparador de elenco, isso é uma coisa muito característica, muito própria do nosso cinema. Nos Estados Unidos não existe o preparador de elenco como a gente usa, existe o coach, que é aquele profissional que o ator
contrata para trabalhar personagens para ele individualmente, no máximo 2 atores. E na maioria dos casos é o próprio ator que vai atrás do seu coach, não é a produção que dá conta. Raríssimas vezes acontece, entendeu? Sim. Então, o preparador de elenco é uma necessidade, uma característica, whatever, muito do cinema nacional, e que quando eu comecei a estudar isso, foi percebendo isso, que era uma coisa muito específica nossa, e também percebendo também em outras pesquisas que, coincidentemente, no momento em que esse profissional é inserido, acontece, aí realmente tem que se fazer a pesquisa, é por conta da inserção desse profissional ou não? Fica aqui a pergunta para uma outra pesquisa, né? Mas coincide que no momento que se começa a trabalhar com preparador de elenco, é o momento que o cinema nacional bomba para fora do país. Eu estou falando aqui de 2000 para cá, tá? Esquece, não estou falando da retomada. Ganha prêmios, é visto fora, começa até a se falar numa coisa de atuação brasileira, começa a se usar isso. Eu estive fora e já escutei isso. Em Cuba falaram, os atores brasileiros são incríveis. Vocês têm uma forma de atuar muito própria, muito realista, né? E isso é no momento, a partir do momento que se tem esses profissionais que estão trabalhando nesses filmes, Lavoura Arcaica, Mutum, Cidade de Deus, e todos eles trabalhavam numa forma que tinha um preparador de elenco, mas sempre com a proposta do ator co-criador. O ator ele não era simplesmente uma massinha de modelar como Hitchcock fazia, pega eu amasse e você vai fazer exatamente o que eu, diretor, quero, e não tem espaço para a sua subjetividade, atriz, é o que eu quero da obra, eu quero isso aqui, eu quero que você olhe nesse ângulo e grite dessa forma, nesse tom, nesse volume. Não, o ator não é isso. O ator ele passa a co-criar a obra. A obra também é um pouquinho do ator, né? Então, e aí tem os laboratórios de criação, que são os espaços de preparação de elenco. E nisso eu vou percebendo que, por exemplo, quando eu estava na minha pesquisa, eu propus um laboratório, né, que era ao mesmo tempo um laboratório de narrativa, porque a narrativa era construída a partir da preparação de elenco, com exercício de improvisação e propostas de provocações de situações que eu colhia de entrevistas, no caso, o tema abordado era prostituição. E aí, ao mesmo tempo, eu fui construindo a narrativa, fui construindo um roteiro e fui construindo também uma metodologia de trabalho que foi se aprimorando e foi o que eu venho usando até hoje na maioria dos casos. Aí você pergunta para mim, Márcia, quer dizer que se não tiver espaço para você co-criar com o ator, você não trabalha? Não. Eu sei usar de outras ferramentas, como o próprio Harold Guss, que é uma forma mais tradicional, que eu realmente vou receber um roteiro e vou sentar com o elenco, ler o roteiro e ficar ali burilando aquele roteiro até que aquele roteiro que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com o ator que chegou, que é uma coisa que o roteirista escreveu, até que comece a fazer sentido para a gente, que a gente vai se apropriar daquela história e transformar ela nossa. Eu consigo fazer isso. E faço isso, que é vamos dizer assim, o convencional. Mas o que eu percebo no meu fazer, que acabou se tornando uma espécie de metodologia, daquilo que mais na frente eu aos poucos vou dando o nome de atuação orgânica, que é um apanhado de todas essas minhas experiências que eu vou usando de acordo com o projeto que vai aparecendo, que é um processo muito de laboratório de criação, onde eu estou ali como um intermediário entre o elenco e a direção. E eu estou fazendo essa ponte, sempre tentando entender da melhor forma possível o que é que exatamente a direção deseja daquele elenco, para aquele filme, e o que é que aquele elenco tem para dar para aquela direção, para encontrar aí fazer um encontro, né? A conexão dessas duas potências, para que saia algo que seja a necessidade do filme, que muitas vezes a necessidade do filme ela está para além da necessidade do diretor e a necessidade do elenco. É uma coisa que a gente vai descobrir nesse processo. Muitas vezes, escrevendo o seu roteiro, você mesmo já passou por isso, escrevendo o seu roteiro pensando, você jamais teria percebido certa forma de fazer aquela cena, quando que na hora que chega o elenco, que diante das suas orientações a gente começa a criar e improvisar, aparecem coisas que você só viu naquele momento.
E é por isso que eu digo que meu trabalho, que eu gosto de fazer, quando eu tenho essa oportunidade, que é uma coisa que foi se construindo dentro do Caboré, que era coletivo, que é produtora, e quando eu tenho espaço de fazer isso em outros trabalhos fora do Caboré, por exemplo, do próprio Repulsa, que eu tive um pouco de espaço de cocriação com o elenco, é esse laboratório, é essa preparação, e aí, realmente, de acordo com o texto e com o que se pede, é que eu vou identificar qual é a metodologia, qual é a técnica. Talvez num eu use mais bioenergética, que é uma coisa que eu colhi da Fátima, mas eu não faço exatamente como a Fátima Toledo faz. A Fátima Toledo trabalha o elenco até a exaustão. Eu não quero fazer isso porque eu já, como atriz, que aí já é uma coisa mais... Eu também sou atriz e eu me coloco sempre no lugar do profissional também. Essa coisa desses diretores, porque existe um fetiche do diretor exercer a sua força em cima do ator, de querer sempre ver até onde o ator está disposto a ir, né? E fazer as suas brincadeirinhas, como, por exemplo, o ator tem fobia a rato e eu boto numa cena sem que ele sabe, de repente aparece um rato, né? A pergunta é, realmente necessita de fazer esse ator passar por isso? Será que eu não tenho como encontrar uma verdade na cena de uma forma técnica, através de um laboratório, de uma improvisação, respeitando o meu ator, entendendo ele não somente como uma ferramenta para o meu trabalho, mas como ser humano, entendeu? E eu Sim. trabalho muito nessa atuação ética, né? Eu não gosto de extrapolar e adoro quando estou com um diretor que não extrapola, que fica nesse lugar. Porque o que eu percebo, vai dizendo aí, viu? Porque Não, eu pode estou falar, dizendo, tá tranquilo. Pode estar tranquilo. Eu aviso se olha o tiver com tempo. questão de tempo. Porque o que eu muitas vezes eu percebo, né? Eu estou aqui muito nessa pregada do diálogo, que muitas vezes eu percebo, e eu digo que eu já passei por essa experiência, é que existe, às vezes, sei lá, uma espécie de fetiche da direção, né, em relação ao seu elenco, e às vezes acaba esquecendo qual é a necessidade do filme. Uma vez eu estava Mas numa você fala palestra, fetiche em que sentido? um fetiche de ver até onde o ator compra a minha ideia, a minha piração artística, entendeu? E até onde ele está Testar os disposto limites. realmente testar os limites. Só que a pergunta é, o filme precisa desse teste todo? Né? E aí, às Aham. vezes, você cria situações... Enfim, eu sei de histórias que eu não vou citar nomes porque estamos aqui online, mas sei de histórias que eu sei que tem certas atrizes e atores que jamais vão voltar a trabalhar com certos diretores ou preparadores de elenco porque esses limites foram ultrapassados e foi 100% desnecessário. Foi puro Ah, fetiche. por Não foi uma coisa... exemplo, Lars von Trier, né? Com o elenco dele Exato. que fica geralmente traumatizado, né? E não quer voltar a Sem trabalhar. necessidade. Sem necessidade. No meu fazer artístico, profissional, eu percebo que eu vou conseguir chegar àquilo que o filme precisa sem abusar da confiança que me é dada pelo elenco, porque é uma relação de confiança. Quando um elenco está na frente de um diretor ou preparador de elenco, está ali para levantar a cena, o desenho de cena, antes de mais nada, se precisa ter muita confiança. O ator se abre, ele abre para acessar suas emoções, os seus medos, as suas angústias, que talvez sejam utilizadas pelo filme, mas o ator ele confia de que aquilo vai ser usado de forma adequada, aquilo vai ser usado somente para o filme. Eu não vou ficar aqui fazendo minhas experiências psicóticas com você, entende? E Sim. eu trabalho muito com essa atuação orgânica, mas também dentro dessa técnica, dessa ética profissional, de não ultrapassar, não fazer mau uso dessa confiança, que eu acho que é super importante. E eu acho, e o Christian Duval foi quem mais, por isso que eu amo tanto ele, que ele fala também muito nisso. Não, eu não preciso fazer ninguém sofrer de verdade para que a minha cena tenha um sofrimento real. Para isso existe técnica, para isso existe estudo, improvisação. E o ator, a profissão do ator é realmente acreditar com força em algo que não existe, é se deixar ser algo que não é. Então, a profissão do ator, o ator ele está preparado para isso, para se colocar no lugar do outro. Qual é o lugar do outro? O lugar do personagem. Então, não preciso de algo além disso que eu estou falando. Então, se o ator está disposto a ser aquela mendiga que a personagem precisa, ele vai ser aquele mendigo. Mas não preciso, por exemplo, exigir dele alguma situação de fato realmente ultrajante para que ele saiba o que é um ultraje.
Ele só precisa Isso, acreditar isso naquilo. dialoga bastante, né, com aquilo que a gente estava falando agora há pouco, Então, da questão do processo de cada um, né? Tipo, o processo de cada um. exatamente. E tipo, eu lembrei você falando isso sobre a atriz do Iluminado, né? Que ela numa entrevista ela fala sobre isso. Ela fala, a gente queria chegar no mesmo fim, mas os nossos meios eram diferentes. Porque ele usou de tortura psicológica para chegar no fim que ele queria, né? No objetivo que ele queria. Mas para ela foi algo totalmente traumatizante, né? Então, assim, é preciso você chegar a esse ponto com o seu elenco para você ter o resultado que você quer, sabe? Então, aquele diálogo que eu falei antes, o dialogar o seu processo com o processo do ator, né? Eu acho que isso é um ganho muito forte para o filme, mas é a minha opinião, né? É a forma que eu tenho descoberto de trabalhar e, como eu falei, eu tô só Claro, é aprendendo. como Então, você acho que trabalha, cada como um tem eu o seu trabalho. processo. Exatamente. Exatamente, é como você trabalha, como eu trabalho, dentro desse respeito. Estamos todos, quando a gente inicia um filme, existe um pacto, né? Que é o pacto fílmico. É sempre entendendo o que é que o filme precisa e indo atrás dessa necessidade. Mas dentro disso existe a confiança e a ética de não abusar dessa confiança. Entendeu? Ou se eu, de fato, chegar no momento em que eu precise fazer uma coisa muito barra pesada, como, por exemplo, aconteceu em Repulsa, que foi a primeira vez que eu conduzi uma cena de estupro, e eram muitos homens e tudo, eu expliquei para a atriz que a gente ia fazer, como ia fazer, e eu expliquei para ela que existia um elemento surpresa que eu acreditava que era necessário, e perguntei se ela me permitia usar o uso desse elemento surpresa. E ela concordou. Então, houve um pacto e um acordo antes, e não foi ultrapassado isso. E o filme necessitava, de fato, daquilo. Ela mesma Aham. falou que se eu não tivesse tido o elemento surpresa, que o figurino dela ia ser rasgado, que ela não sabia, mas eu falei que ia ter um elemento surpresa, que era justamente isso, ela não teria reagido como ela reagiu. E que foi maravilhoso para a cena, tanto é que a gente filmou de primeira. Mas você está percebendo? Mas é um pacto, é um acordo e existe uma ética. Então, é muito nisso, nesse lugar de estabelecer esse elo de confiança entre elenco e direção e se firmar nele dentro daquilo que é a necessidade do filme e entendendo muito bem qual é a necessidade desse filme. Né? O filme precisa sempre de uma coisa. Sim. Então, é isso, assim, não sei, falo mais, vem outras Se, pessoas. você pode falar mais, amiga, tá com tempo livre, mas eu vou ler uma pergunta aqui que fizeram. Vai. Pessoal, e sobre diretoras, vocês têm algumas referências? Bob, muitas referências, né? Porque eu estava citando só algumas. Tem, por exemplo, o processo de Ana Moyalert também, que dialoga muito, né, com, Maravilhosa. com a nossa forma de Isso que a gente está trabalhar, falando. A que a Laís gente se Bodansky, espelha bastante dela, exatamente. Tipo, a Ana Moyalert, por exemplo, no processo do Que Horas Ela Volta, teve muita interferência do elenco, né? E, na verdade, nos filmes dela. Então, assim, acho que são formas de fazer, né? Os processos de se fazer que dialogam com os nossos, assim, tem como citar alguns. Teve mais sim, outro tem comentário aqui. Deixa eu ver. Qual a opinião de vocês sobre a famosa escola Actores Studio? a Actor Studios, é do Lee Strasberg. Então, assim, o Lee Strasberg, ele é assim como o Meisner e a Stella Adler, né, são os três lá de cima, eles foram discípulos do Stanislavski, que trabalhavam muito com o método da memória emotiva. Aí vem uma questão polêmica dentro da questão da atuação. O que é memória emotiva, né? Quando o Stanislavski começa a desenvolver a sua forma de trabalho, a sua metodologia, no livro A Preparação do Ator, ele inicia trabalhando, buscando uma atuação mais realista, né? Ele inicia fazendo uso, né, da memória emotiva, e nesse primeiro momento, que são duas fases, nessa primeira fase a memória emotiva realmente era a memória emotiva da pessoa. Exemplo, eu estou chamando o André para fazer um filme, nesse filme André tem uma cena que ele vai passar por uma perda de um ente querido, só que André mesmo não sabe o que é isso, que ninguém perto dele nunca morreu, ele não tem essa memória emotiva real. E aí o Stanislavski queria pedir para ele, mas tente lembrar de alguém, de alguma coisa. Aí, sei lá, André talvez lembre de
alguma coisa que aconteceu que pareça com a memória emotiva, ou até mesmo alguém que morreu, sei lá, um cachorro que morreu, que ele gostava muito, enfim. E aí ele vai sempre usar a mão disso no momento específico que essa memória, que esse luto precisa ser acionado. Só que o próprio Stanislavski percebeu que isso não funcionava, porque tudo se desgasta, a emoção se desgasta. Então, se eu estou, por exemplo, numa peça repetindo aquilo uma, duas vezes, em algum momento eu posso lembrar 1000 vezes e não vai acontecer nada, porque já usei demais. E aí ele começou a reformular essa ideia da memória emotiva e aí começou a trabalhar o processo das ações físicas. E aí a memória emotiva está muito relacionada com as ações físicas, né? Você, no processo de criação de ensaio, você vai desenvolver ações que tenham intencionalidades, e essa intencionalidade, sei lá, eu estou varrendo uma casa, mas eu não estou simplesmente varrendo a casa, eu estou varrendo a casa para esquecer que meu marido acabou de me deixar. Então, esse varrer, essa ação, não é só varrer. Ela tem uma intencionalidade que vai acionar essa minha emoção, que está linkada com minha linha de pensamento sobre essa questão que meu marido acabou de me deixar. Mas é tudo na ação física. Essa ação ela vai gerar essa memória que é construída. Que eu estou desenvolvendo uma que é memória emotiva ficcional, porque é tudo ficção, é tudo imaginação. Não aconteceu nada, está tudo no roteiro. O problema é que o Lee Strasberg, do Hector Studios, se apegou muito nessa questão da primeira fase da memória emotiva, que é realmente do ator fazer uso das suas memórias e construir o seu personagem e tá na hora que precisa de acionar uma emoção X. Se ele não conseguir pelo roteiro puro e simples, está liberado ele usar isso. E aí é uma grande... enfim, teve uma briga entre ele, o Meisner e a Adler, que eles... Estou dando aqui aula de atuação. Que eles disseram, não tem nada a ver, porque é uma questão psicológica até, porque você pode, às vezes, estar até mexendo numa coisa que, de repente, não era para você estar usando, que está acionando um trauma, alguma coisa sua, e quando você está acionando uma memória sua, que aciona uma emoção sua a partir de algo que você, de fato, sofreu, é uma faca de dois gumes, porque pode sim ficar uma cena incrível, você chorar horrores, se for o caso, mas também você pode perder o controle e não conseguir mais voltar, porque é seu, de fato aconteceu, entende? Então, a Adla começou a trabalhar a questão mais da imaginação e o Meisner começou a trabalhar também a imaginação, mas junto com técnicas de repetição, que eu adoro, e que eu acho que é muito mais incrível, porque mantém o ator sempre na questão do presente, daquele roteiro, daquele universo, daquela situação dada, que é daquela história, e eu não fico usando as minhas histórias, as minhas memórias pessoais. Então, eu acho o Lee Strasberg muito bom, mas eu não uso muito dele, não. Mas eu acho bom porque ele faz parte da história e é uma coisa a ser estudada assim. Ótimo. Tem mais um comentário aqui. Daniel Rizzi fala: a desconstrução das personagens. A desconstrução das personagens. Sinto falta desse processo em muitas produções. É tão importante quanto o processo de construção. Precisamos devolver o ator a seu universo. Desconstrução E dos personagens. isso. Aí Priscila falou: a participação dos atores no processo chega a um ponto que na trilogia do Antes do Amanhecer, os protagonistas participaram do desenvolvimento do roteiro do último filme. Isso é em relação ao Comentários. diretor, no caso, né? Isso. E Comentários. Priscila pediu para você falar um pouco sobre Gênese. Gênese, sim, que é uma coisa que eu uso muito e muita gente abomina, mas que eu usei muito no Marias, a Gênese. Gênese, o que é a Gênese? O ator, antes de qualquer coisa, que é esse momento desse laboratório, né? Muito voltado também na jornada do herói, do Campbell. Eu oriento o ator a criar uma história... Eu vou já responder de Daniel Riz, espera aí. Mas deixa eu falar de Priscila. Eu oriento o ator a escrever uma memória antes do roteiro, antes da história. Eu quero que o ator escreva onde ele nasceu, o que ele fez e tal, e sempre baseado, orientado em imagens sensoriais, o que eu chamo de imagens sensoriais. Exemplo, se você vai falar que na sua casa você acordava muito cedo, pinte esse amanhecer para mim, entendeu? Como era esse cor, né? Então, na minha casa, quando a gente acordava, eu abria a janela e já via aquele sol com aquele alaranjado, né? E ainda expulsando o escuro da noite. É uma coisa mais poética, mas que são imagens.
Você criar uma gênese sempre pintando imagens, então, ou visuais ou olfativas. Então, eu lembro que eu já acordava com o cheiro do café fresco. Então, é uma memória que você vai desenvolvendo e tudo isso vai sendo construído para servir de arcabouço para a construção da personagem, quem ela é, a história dela, mesmo que isso jamais seja pedido em cena, porque na maioria das vezes não é, mas isso serve para você se preencher internamente. Você sabe de onde você... Porque todos nós, a gente não é catapultado na vida. A gente vem de algum lugar e a gente vai para algum lugar. Sempre é assim, todos nós somos. A nossa história pode até ser curtinha, mas ela tem começo, meio e fim, todas elas. Então, sempre com esse raciocínio, eu oriento e gosto quando os atores têm espaço para criar sua gênese. É claro que eu quero que, assim, se leia o roteiro antes e dentro daquilo que é possível caber no roteiro, você cria a sua gênese antes daquilo, entendeu? Então, se de repente no roteiro não diz que você tem trauma, mas tem uma cena em que você não quer ficar no local escuro, por algum motivo e não ficou claro, então crie para você, na sua gênese, uma situação em que foi horrível para você ficar no escuro. E trabalhe isso sempre dentro de quadros sensoriais, ou a partir de um cheiro, ou a partir da visão, ou a partir de um som, e descreva isso de forma muito nítida. E depois, em exercício, em sala, eu peço primeiro o distanciamento, que a pessoa leia na terceira pessoa, como o eu narrador, e após isso eu peço para a pessoa ler novamente, depois que a gente vai vendo onde é que tem coerências e incoerências, a gente vai limando essa gênese, eu peço para ler novamente na primeira pessoa, livre de qualquer... desapegado de qualquer resultado, assim, de qualquer compromisso com o resultado, só se concentre nas palavras. E aí eu uso o Harold Gusk, né? Deixa a palavra sair, respira, dê um tempo, deixa a palavra reverberar em você e vá indo à frente. É incrível, assim, Pri já passou por isso e na grande maioria das vezes as pessoas se emocionam muito, como se aquilo tivesse sido real. E elas mesmas sabem que é mentira, porque elas inventaram tudo aquilo, entende? Mas é o que eu chamo de memória emotiva ficcional, porque é tudo inventado. Mas na hora que você começa a usar imagens sensoriais, você vai descrever uma situação a partir do cheiro, do olfato, da visão ou da audição, ou até mesmo do tato, né? O Christian Duval usa muito o tato, ele trabalha muito com o tato, já o Meisner muito com a audição. Esses sentidos despertam starts emotivos na gente, que a gente não percebe. E o que alimenta isso é a respiração, por isso que é importante uma leitura calma, com respiração. Sabe? O oxigênio alimenta a emoção e daí nasce os sentimentos. E eu adoro fazer, apesar de eu saber que tem o mundo inteiro detonando essa história de ator fazer gênese, mas eu gosto, confesso. Eu acho que talvez as críticas da Gênese venham por quando se faz uma Gênese sem dialogar com a direção, por exemplo, né? Porque aí pode interferir em algum processo, em alguma cena que se queira chegar em algum ponto, né? Alguma emoção, que aí o ator já bloqueou porque se fez a Gênese sem, exatamente, sem ter, assim, esse total diálogo com a direção e com o roteiro. Coerência com o roteiro e com a direção. Exatamente. E outra, isso é uma ferramenta para o ator, mas não é uma ferramenta para cristalizar. É só como se fosse um material mesmo de improvisação, que depois daquilo ele esquece aquilo. Ele não vai ficar agarrado àquilo. Ah, não, mas na minha gênese ela tem fobia escuro. Não, ele não vai ficar lembrando disso e usando. Ele vai fazer isso como um momento de experimentação, de levantamento até de, sei lá, de catálogo de imagens visuais para ele mesmo, para acionar. Mas depois ele esquece isso. E na hora do ensaio, vamos aqui para as situações do roteiro. Se for para o texto mesmo, puramente dito, vamos para o texto e esquece tudo que você criou. Aquilo ali foi só como um aquecimento emocional seu, para você saber que você é vivo, que você consegue acessar emoções, mesmo que nada tenha acontecido de verdade. Se você acreditar e se apropriar daquilo como verdade, fica verdade.
é como um exercício puro e simples, não é para você usar Com no certeza. set. Não é para usar, é um exercício, simplesmente. Aham. E a questão da desconstrução que Daniel Rizzi falou, não sei, posso falar ainda? Pode, fala, fala. Estou cagando e andando por tempo. Eu tô olhando, pode ficar tranquilo. Eu perguntei isso para Fátima Toledo, porque a Fátima Toledo, ela trabalhou com essa questão, ela trabalha com isso, e eu perguntei como é que se dá a desconstrução, porque ela faz um processo, às vezes até muito doloroso, para chegar num resultado de um personagem, e depois acabou o filme, tchau. E aí é muito doido, porque não existe essa desconstrução. É uma coisa que o ator tem que conseguir desapegar sozinho. E o que eu oriento é respiração e trabalhos de yoga. Mesmo, sabe? Com certeza. Dependendo do trabalho que foi feito, do tempo que durou para chegar, sei lá, em Bicho de Sete Cabeças, o elenco foi para o manicômio, que estava desativado, né? E ficou lá durante 30 dias, trabalhando, todo dia, 8 horas. Muito tempo, né? Então, dependendo do que tenha sido feito, talvez o ator precise simplesmente realmente tirar umas férias. E aí é ele que vai saber Exato. disso. Talvez ele precise, sei lá, ficar uma semana sem nada, sabe? Só Aham. no meio do mato. Aí é cada um por si. Infelizmente, não existe isso da desconstrução. Existe exercício de respiração, yoga, e pronto. Mas o ator ele tem que conseguir lidar com esses bichos que são criados. O Harold Gusk fala uma coisa que eu adoro. Ele fala que a respiração é importante tanto para acessar uma emoção, como também para se libertar dessa emoção. Então, Isso vale pra oxigênio, meu tudo, hein? filho, Não é só pra atuação, não, né? para tudo, para tudo. Estou falando muito em Harold Gusk, Bom, viu? vamos lá. Eu adoro. Marcela Iqueda aqui perguntou: a surpresa pode ser um elemento positivo para o ator ou atriz? Ou você acha mais recomendável que o ator saiba tudo o que vai acontecer previamente à cena? Aí, mais uma vez, processos, né? Eu acredito, assim, vou passar a bola para a Márcia depois, mas eu acredito que pode ser algo que você vai ter um resultado favorável, mas pode ser algo também que venha uma bomba para você. Você está jogando algo muito. É uma incerteza, né? Na verdade. Mas, assim, posso até lembrar. Lembrei agora de alguns diretores que já fizeram isso, tanto aqui no âmbito local quanto no nacional, né? O que é que você acha, Márcia? É justamente isso que você falou. Qual é a necessidade do seu filme? Seu filme precisa desse elemento surpresa? Você conhece o seu elenco? Você já trabalhou com ele? Você sabe se ele funciona bem daquela forma? Entende? É muito difícil dizer que sim ou não. Depende muito de quem é que está trabalhando naquele filme e qual a necessidade daquele filme. Por exemplo, em Repulsa, a surpresa foi necessária. Eu tinha certeza que se eu dissesse para a atriz exatamente o que eu estava pensando, não ia ter o mesmo efeito do que teve no momento que eu escondi dela um elemento da minha preparação. Mas eu falei para ela, existe algo que você não sabe o que é, mas eu quero que você, quando aparecer esse elemento de surpresa, porque a gente ensaiou e organizou tudo, Mas você mas preparou, né? Você preparou, de certa forma. eu não peguei ela de surpresa no sentido de dar uma rasteira, né? Sim. Eu realmente expliquei para ela, existe uma coisa que você só vai saber na hora da cena, porque eu acho que é importante. E eu estou Aham. pedindo para você não desconstruir, segurar a onda e seguir. E deixa fluir. E ela acordou com isso. Então, eu acho assim, você que tem que analisar se o seu ator, atriz, naquela cena específica, vai conseguir agir de forma técnica e conseguir chegar no resultado que você considera bacana, que o seu filme precisa. Você que tem que fazer essa análise. Se você acha que não, então você vai ter que usar da surpresa. Mas então, explica para ele que existe um elemento surpresa e que ele, por favor, deixe o fluxo, segue o fluxo e não desconstrói. Sabe, eu acho que é por aí. Eu ajo dessa forma porque eu acho que eu sou atriz, né? Então eu gosto de ter confiança e não quero que a confiança seja quebrada. Então é um pacto que se estabelece. Então Sim. depende. Então, outra pergunta aqui, Sabia que André, o fosse. que você acha da presença ou não do preparador no set? Priscila perguntou. Bom, eu venho num processo de desapego, assim, sabe? E desapegar um pouco do que
a Ótimo gente isso. faz na pré-produção e vir para um novo processo na hora de gravar, né? Eu tenho sido favorável a não chamar o preparador, no caso Márcia, geralmente que faz as preparações, não chamar a Márcia para o set, salvo uma cena ou outra que eu sei que vai rolar alguma insegurança, alguma dificuldade por parte do elenco, né, de atingir alguma emoção. Acho que foram poucos os casos que eu chamei para o set, porque eu venho pendendo para esse processo, né? Não que eu ache que é uma coisa certa ou errada, é mais a minha forma de trabalhar mesmo e de desapegar um pouco do. Assim, porque é como eu falei, né? Meu processo tem sido esse, de quando eu ir gravar, sim, eu tenho o meu roteiro como essência, mas eu não fico apegado a ele. Então eu me permito experimentar também o que está acontecendo ali naquele momento, na hora da gravação. Seja de improvisação, de fala de elenco, seja do que vier organicamente, assim. Então, talvez eu penso que em alguns momentos o elenco fica tão preocupado de atingir o preparador do elenco tá ali, a Márcia tá ali, eu vou pedir ajuda, aí, sabe? Aí talvez volte para esse processo, que é aquele processo da pré-produção, de estar ensaiando e tal, não sei. Mas pode ser que eu mude de opinião numa produção futura, né? Só tem sido minha forma de trabalhar. Eu penso bem igual, assim, inicialmente no coletivo, a gente praticamente eu acho que nas nossas 7 ou 8 primeiras obras, eu praticamente estive em set em praticamente todas as nossas ficções, né? Eu tive em set no Sailor, eu tive set no Fim de Tudo, eu estive em set no Três Maria, porque eu também era diretora. Janaína, Colorida Feitiçel, e praticamente todas, assim. Mas aí chegou um momento, depois que eu voltei de Cuba, Cuba é incrível, que eu mesma me propus a isso, assim, gente, eu não quero mais ir para o set, salvo situações específicas. Justamente por isso, porque o preparador, para mim, ele é um co-criador, ele é um facilitador entre elenco e diretor, mas ele não está ali para substituir o diretor, ou até mesmo, sei lá, virar muleta de ator, porque às vezes acontece. Eu vejo que o ator é totalmente capaz de cena X, mas o ator cisma que se eu não for lá fazer um aquecimento Y com ele, ele não vai conseguir. E às vezes é verdade, mas às vezes não, porque eu já passei aquilo. E se eu estou em preparação de elenco, fazendo a preparação do elenco com aquela equipe e fiz lá todos os ensaios, passei todos os exercícios, e Pri já trabalhou comigo, né? Eu costumo, dependendo das cenas, desenvolver um exercício específico para aquela cena. E eu explico para o elenco depois, quando a gente faz, que a gente, né, chega onde a gente queria chegar, ou descobre onde queria chegar, porque também tem isso de se permitir ser surpreendido pelo que está acontecendo, eu explico como é que é feito o exercício e pergunto se eles têm condições de repetir aquilo em set sem eu estar presente. Na maioria das vezes eu dou essa ferramenta ou para o diretor ou para o próprio elenco, de O que criar tem essa acontecido autonomia. bastante. O elenco se sente muito independente quando você faz isso. E eu senti bastante isso, É por exemplo, maravilhoso. na terceira temporada de Septo, foi incrível, porque quando teve cenas que realmente precisou acessar, né, usando esses processos, e eles foram de forma espontânea. Pri chamava Matheus, enfim, com a Alice. Então, quando eu vi aquilo acontecendo, eu respeitava o tempo, enquanto direção, não, espera acabar o exercício e aí a gente vai e roda depois, entendeu? Então, assim, eu achei Porque genial, genial. emoção não é um botãozinho, né? Que você vai lá, ai, agora tô triste, ai, agora tô super alegre, ai, agora tô com tesão. Tem uns procedimentos que você tem que fazer internamente, tem uma concentração, uma respiração específica de acordo com o que você precisa acessar. Cada pessoa é um universo e vai ter o seu tempo e a sua necessidade. E o processo de preparação é justamente para identificar esses tempos e essas necessidades, até porque nunca está com o mesmo elenco, e deixar eles construir as ferramentas para que eles possam ir para o set sem que eu esteja presente e eles poder, ok, agora dentro de meia hora vai começar a cena lá em que eu tenho que transar com fulaninha de tal. Eu sei que eu não vou fazer isso no seco, eu preciso me preparar. Então, eu peço para a direção um espaço de 30 minutos para eu me reservar num canto e fazer esse exercício que eu já deixei com o Justamente. elenco. E às vezes explico para a Aham. direção fazer.
porque eu acho que é essa a nossa função como preparador de elenco. Aham. Salvo Márcia, coisas só específicas. avisando do tempo, estamos nos últimos 9 minutos de live, tá bom? Então vamos nos preparando para finalizar. Temos mais uma pergunta aqui de Alice. Vocês sacrificam uma cena quando o ator não está chegando? Ou preferem manter a cena mesmo que o trabalho do ator não esteja lhe agradando? Ou a maioria? Falando por mim, eu mantenho a cena, eu gravo a cena, no caso, né? Porque eu acho que não tem como a gente deixar de gravar. E só na ilha de edição que eu faço essa decisão, né? Porque muitas vezes a gente tem como salvar essa questão também com outro plano, né? Muda o plano, faz uma coisa, deixa a câmera no outro personagem, enfim. Então, tem formas que a gente usa também para driblar, digamos assim, até quando o próprio ator identifica, não gostei muito dessa cena, não consegui chegar e tal, e até para a gente deixar o ator mais confortável também, a gente faz o uso disso, né? De ver se na edição a gente tem como deixar o foco em outra coisa e não no rosto do ator, algo do tipo. Ou você tem como fazer um Tanta gente, corte, enfim. Márcia, tem algo a tanta gente acrescentar? linda. Não, assim, nesse caso específico, quem tem que decidir se a cena fica ou não sou eu como preparadora de elenco, é a direção. Então, você que Mas responde, você, né? enquanto Se eu, diretora, eu quanto diretora, eu tento não ficar focada em resultados de atuação, porque isso é ruim. Eu quero que ele seja honesto. Se eu acreditar que aquilo foi honesto, mesmo que não seja exatamente o que eu estava esperando, eu mantenho. Senão, eu vou ficar tentando entender o que é que está acontecendo. Se for o caso, eu paro todo mundo, ok? Respira, dispenso a equipe técnica por meia hora, chamo o ator, tento conversar para entender qual é o problema e, enfim, faço o exercício para chegar onde eu quero que chegue. Mas se ele sim. conseguir me mostrar uma honestidade, mesmo que não seja o que eu necessariamente quero, eu mantenho. Tá? Porque, enfim, como você disse, se é uma cena que está no roteiro, é importante para a narrativa, eu não posso abrir mão. Temos que Exatamente, fazer não atuar dá, por não tem dentro. como. Você estuda a Mesmo que eu forma não de vá ganhar salvar a o Oscar cena, com né? ela. É. Aí, Gente, tem Márcia, tanta você gente entrou num ponto linda. interessante, Márcia, que eu queria até falar sobre isso, né? Já aproveitando esses Hum. últimos minutos aqui. Como é a melhor forma de dialogar com o seu elenco, né? Por exemplo, o ator não está chegando, como a própria Alice colocou, não está chegando na emoção, ou não, uma cena que você não gostou. Você, enquanto diretora, como seria a sua forma de se comunicar com o seu elenco? Assim, qual a forma que você... Qual artifício você usa, digamos assim? Ator é um bicho meio complicado porque tem egos, né? E quando ele está lá na frente da câmera, ele está muito fragilizado. Então, primeira coisa é afastar da equipe e tentar falar de forma muito calma e muito respeitosa para tentar entender o que de fato está incomodando, sabe? Sim, Entendendo o que é isso, aí eu vou partir para exercícios. A pergunta é, eu tenho tempo? Porque às vezes vem questões de luz e tudo, exatamente. o sol, se é uma externa, aí talvez eu não tenha esse luxo de fazer essa conversinha. E se for o caso, aí fecha o olho, destrava o joelho, porque muitas vezes é o joelho que está travando, o joelho atrapalha o fluxo de energia no corpo, isso tensiona e você não acessa certas emoções. E faça um exercício de respiração com ele. Isso é assim, indo para o lugar mais rápido, né? Para o pragmatismo. Faça exercício de Sim, respiração, sempre enche o pulmão, segura 3 segundos, solta devagar. Faço isso umas 4, 5 vezes, entendeu? Depois peço para fazer olhando para mim, digo, eu só quero que você olhe para mim e fale para mim como se eu fosse o personagem, me convença do que você está dizendo. Na maioria das vezes dá certo, sabe? E massa. muito assim, usando o si mágico. Sim, eu não tenho tanto sua técnica, né, de preparação de elenco, pois não sou um preparador de elenco, mas eu me descobri nos sets que eu vivi, né, que eu tenho uma forma, a minha forma de falar com o elenco é sempre puxando também de lado. Eu gostei disso que você falou, que se assemelhou com a minha forma, né, falando, porque eu penso, o elenco já está numa posição tão vulnerável, para que a gente deixar ele mais vulnerável ainda, né? Então, assim, se eu tenho que fazer um apontamento ou uma coisa, tem diretores que gostam de fazer gritando, não sei o quê, ou fazer uma crítica, se você faz uma crítica muito rígida, assim, para o seu elenco, em frente a todo mundo ainda mais, você vai piorar a situação. Talvez o elenco, né, o seu ator, sua atriz nem consiga fazer o que você está querendo que ele faça. Então, eu acho que é importante ter o tato, né, saber falar com o seu elenco e, na minha opinião, ter observações
pontuais, objetivas. Porque não adianta de nada você chegar para o seu ator e para sua atriz e falar de uma forma muito subjetiva, não sei o que, devagar, e dar altos apontamentos, e só, o seu elenco vai ficar com cara assim, que nem uma cena na Cidade dos Sonhos, né, de David Lynch, o diretor faz um apontamento para a atriz e ela fica aqui, com Naomi Watts, aí ela fica olhando assim para ele, tipo, ninguém entende qual é o apontamento do diretor. Então, assim, você tem que ser objetivo Muito e concreto, se muito se objetivo. fazer entender para que o elenco consiga alcançar o que você está querendo que ele alcance, né? De forma de dialogar mesmo. Então, não adianta de nada você gritar com o seu elenco ou você fazer observação muito, não sei o que, não sei o que, porque vai deixar o seu elenco mais vulnerável e talvez mais fragilizado e não vai chegar na Eu emoção. costumo muito dizer, você não está me convencendo. Me convença, me convence. Eu fico nessa repetição do me convença, e aí às vezes eu uso até o próprio Meisner, de repetir a fala com ele inúmeras vezes até chegar onde eu quero. Também funciona, e é coisa assim de 2, 3 minutos e conseguir arrancar um resultado. Entendeu? Agora, eu Sim, preciso ter um momento reservado. Não dá para fazer assim no meio da galera com o produtor dizendo: olha aqui o cronograma, sabe? Não dá. A equipe tem que entender que o ator, naquele momento, deu um pequeno tilt e ele precisa de um pouco de silêncio para conseguir se reconectar. Mas pronto. é maravilhoso nesse sentido. Temos 2 minutos. Minha última dica e depois você dá a sua última dica. Uma coisa que é muito pessoal também, que eu levo para os meus sets, é não fazer uma cena no lugar do ator. E aí é algo meu, né? Porque eu penso, cada um tem sua subjetividade, cada um tem sua forma de fazer. Você fala que você quer uma certa emoção. E se você atinge aquela emoção de um jeito, não quer dizer que seu ator e sua atriz vai atingir daquele mesmo jeito. E se você faz por ele, querendo dizer faça assim, ele vai se limitar à sua forma de fazer. Então vai perder talvez um pouco a naturalidade. Eu tenho muito isso. Se você quer dizer algo para o seu ator, a sua atriz, fale de forma objetiva e não faça por ele. Pronto, Márcia. Tem alguma última dica? Gente, eu acho assim, todo diretor tem que estudar mais, né? Sério, porque ele é assim. Depois que você entende, você já passou por isso. Ele é muito rápido. E quando você consegue entender os exercícios e fazer, fica mais fácil para o diretor ter mais tranquilidade para trabalhar com o ator, até para o ator também. Então, o ator e o diretor, eu acho que é assim, quer dirigir, é ficção, quer trabalhar, estude só um pouquinho demais, né? Se você não quer ser ator, mas quer dirigir, vai fazer Sim. uma grande diferença. Priscila, se você tivesse um diretor que soubesse mais, né, para fazer uns exercícios com você, não ia ser incrível? Ó, puxou minha orelha. É isso. Já entendi a mensagem. Bom, estamos terminando Não. aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Estamos nos últimos segundos. Lembrando que está acontecendo uma série de lives essa semana aqui no perfil da Caboré. Essa é a terceira live, vão ter mais duas, uma amanhã, outra sexta-feira, no mesmo horário às 17 horas. Obrigado a todo mundo, beijos a todo mundo que está falando aqui.